Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Foco, os temas que marcam a atualidade nas noites de sexta-feira aqui na RTV. Hoje é tempo de falarmos dos espaços da cidade do Porto. Da Ribeira até à Foz, desse velho casario que se estende até ao mar, nas palavras e na música do Rui Reininho e do Carlos T. Esta é uma cidade espelho de outras de Portugal e também espelho de outras da Europa, por exemplo, onde a tradição se passeia ao lado do que está de mais moderno. Será mais bonito ou não? Com os mercados, bairros sociais, zonas privilegiadas, noitadas na Ribeira e no centro do Porto. É um pouco de tudo isto que falamos hoje aqui neste Em Foco. Desde já agradeço aos meus convidados que passo a apresentar. Aqui do meu lado esquerdo, o arquiteto Joaquim Macena, arquiteto ligado à recuperação histórica e ao património, também um homem muito ligado ao Bolhão, e o Agostinho Santos, um jornalista, colega de há muitos anos, um homem que investigou muita coisa da cidade do Porto, outras imagens mais escuras talvez da cidade e da vida das pessoas, que nem sempre conhecemos. Aqui deste lado tem o Alcino Sousa, da Comissão de Gestão da Associação dos Comerciantes do Mercado Bolhão, a Nádia Lima, que é psicóloga e está ligada à Associação Heróis do Mar, e o António Fonseca, da Associação dos Bares da Zona Histórica do Porto. São pessoas que conhecem muito bem a cidade do Porto. Eu começava por si, arquiteto Macena. Como é que está a cidade do Porto? Nós tivemos aqui mais ou menos há um ano, tive o prazer de ter cá num programa também para falarmos do Porto e de Vila Nova de Gaia. Esta questão do Bolhão é uma questão que se mantém, que não está resolvida, longe disso. Como é que está o Porto? Como é que estão estes espaços do Porto? O Porto está, como todos nós conhecemos, está expectante, não é? Está, a aguardar que as pessoas cheguem à cidade para a viver convenientemente. Claro que há um conjunto de pequenas atividades, muito sazonais, num período muito específico do dia, mas falta-lhe, de facto, aquela alma do Porto. Falta-lhe, de facto, que a vida na cidade tenha realmente aquilo que todos nós auguramos, que é o comércio, a festa, o encanto, o café, o cinema, os teatros. Enfim, tudo isto nos está a faltar. Há realmente pessoas que nos vêm visitar e que nós precisamos de ter um guião turístico a esse nível. É uma cidade cheia de história, é uma cidade, de facto, com um universo muito grande, tem um horizonte muito longínquo, tem uma via fluvial, o Rio Douro, que é extraordinário, que nos liga, ao outro lado do oceano. Enfim, a cidade é uma cidade belíssima, com muita história. Sabemos todos que ela está, desde o século III, há vestígios do século III, portanto, até, à atualidade. Por isso, é preciso aproveitar todos os cantos e recantos da nossa cidade. Uhum. E a nossa cidade, a cidade do Porto, tem convivido bem, a parte histórica com a parte mais moderna, com a parte mais recente da cidade. Estou-me a lembrar mais da zona ali da Avenida Boa Vista e outras zonas. E no fundo, porque este programa é também um pouco para falar do Porto, mas também para termos um pouco a ideia de como é que se vive nas nossas cidades, há uma coexistência mais ou menos pacífica? Tem havido algum equilíbrio, arquiteto? Eu creio que neste momento a cidade tem perdido pessoas. E quando uma cidade perde pessoas, perde naturalmente a sua alma. A cidade do Porto, o seu burgo, que estava realmente muito bem estruturado, muito bem organizado, do seu ponto de vista económico, do seu ponto de vista social e do seu ponto de vista cultural, quando, passou as suas barreiras, quando passou o burgo, não é? Quando se estendeu pela Avenida dos Aliados e por aí fora aconteceu, e isto tem a ver realmente já com um período industrial, tudo isto foi naturalmente tido com grande furor, tudo aquilo vivia, tudo aquilo cintilava. Hoje, por força realmente de um conjunto de outras periferias, e a cidade ter morrido do seu ponto de vista comercial, do seu ponto de vista industrial, ela não tem convivido muito bem. Ela não está, está preparada, não é, para conviver, mas precisamos, de facto, criar atividades e pessoas, naturalmente. Sem esse conjunto de partes da nossa cidade, no fundo, neste palco, a cidade, vai perdendo, não é? Portanto, tem realmente as infraestruturas, mas falta-lhe, de facto, a alma e o conjunto de elementos que a podem, naturalmente, dar-lhe vida, não é? Convém dizer aqui neste programa Em Foco que convidei vários elementos do Executivo da Câmara Municipal do Porto, mas por questões de agenda não puderam estar aqui. De qualquer das formas, os nossos convidados conhecem muito bem também a cidade e eu virava-me para aqui para o Alcino Sousa, que é da Comissão de Gestão da Associação dos Comerciantes do Bolhão, e pedir-lhe para contar aos nossos espectadores em que pé estão as coisas com o Bolhão. Afinal, uma das mais belas joias da cidade do Porto. Infelizmente, continuamos à espera. Infelizmente, os comerciantes têm passado sacrifícios durante estes anos todos, desde 1998 até agora, e ficámos surpreendidos recentemente com a notícia de que a Câmara Municipal de Porto não tinha dinheiro para a realização das obras. Isso incomoda-nos muito.
lamentamos imenso e, sinceramente, acho que tanto o Governo como a Câmara e como as entidades oficiais devem pensar renovar aquele espaço. Quando se fala que a nossa economia está mal, aquele espaço dava economia ao país. Infelizmente, se estiver assim, e muitos anos, não se defende o património do mercado, nem se defende o património humano. Já agora também outro património, que é as coisas boas e portuguesas que se compravam no mercado do Bolhão. É evidente. Que ainda se continua a comprar coisas portuguesas. Continua. Isto numa altura em que manifestamente se percebe que temos que voltar às coisas portuguesas para realmente, se calhar, tentarmos equilibrar um bocadinho tudo isto, que anda um bocadinho mau, não é? É evidente que sim. Eu posso dizer que eu vendo carne lá no mercado do Bolhão há muitos anos e vendo carne nacional. Eu estou a defender os interesses do nosso país. Agora, infelizmente, o que nós precisávamos é que aquele espaço fosse renovado. Se não for renovado, nós continuamos a perder, porque aquilo não tem atração. Desde 2005 está lá com os andaimes, em segurar o mercado e os bens e as próprias pessoas, mas infelizmente, se não houver brevemente uma resposta para a renovação do mercado, é evidente que nós não podemos de maneira nenhuma termos esperança. Portanto, continua, digamos, a haver uma grande indefinição relativamente ao futuro do mercado. Houve várias, aliás, eu depois também quero ouvir aqui o arquiteto Macena sobre isso. Houve várias hipóteses de se transformar o espaço do Bolhão. Uma delas, que era muito contestada pelos senhores, que teriam um aspecto, digamos, mais de um centro, um grande centro comercial, aproveitando apenas a parte de baixo das lojas. Isso está posto de parte, não está? Já agora recordo aos nossos espectadores. É assim. Como é que está a situação exatamente? Houve um projeto... Sobre projetos holandeses, não é? Projeto dos holandeses. Em que, na altura que a Câmara pôs a concurso público, eu fui contra. Porque o que nós queríamos era obras no mercado do Bolhão, mas que a Câmara ou as entidades oficiais deste país as fizesse. Como isso não foi possível, deixou-se chegar a concurso. Foi a concurso, ganhou a TCN, a Trancon. Eu não podia, de maneira nenhuma, ou nós comerciantes não podíamos ficar mais tempo à espera. Agora, havia uma salvaguarda do edifício do Bolhão. Falou-se que ia abaixo. Sinceramente, não ia abaixo. Agora, se me perguntarem que o miolo ia abaixo, digo já que sim. Mas a estrutura do mercado ficava. Pronto, aquele aspecto exterior do mercado do Bolhão. Ficava já agora, tudo. Eu vou já passar aos nossos convidados, mas, arquiteto, já agora gostava de ouvir também sobre isto e como é que em que pé estão estas coisas. O senhor esteve muito ligado a todo este projeto. Estou ligado, como sabe, tenho uma escritura pública celebrada com a Câmara que ainda não anuou. Portanto, ela está, digamos, ainda em vigor. Está válida. Ainda está em vigor. Por conseguinte, eu tenho, digamos, e é por isso que tenho tido esta participação sempre com uma perspectiva de defesa do erário público, não é? Porque é essa que me compete, defesa no fundo da Câmara, do município, e a defesa do património. O que acontece é que desde 2005, eu diria antes, em 1998 o projeto estava pronto para ser executado. Estamos a falar de um projeto que contempla todos os aspectos humanos e também os aspectos materiais e patrimoniais. Portanto, quer a segurança do edifício, quer a melhoria do edifício, mas mantendo quer a traça original, quer os vendedores, que no fundo fazem parte da alma do Bolhão. Aliás, os vendedores são uma parte principal do mercado. Sem os vendedores, o mercado perde a sua alma. E o que acontece é que eu, na altura, tinha 440 comerciantes a alojar. Todos eles tinham a figura de ocupantes. E passariam a ter, com o projeto, a figura de inquilinos, que era um dos pedidos que na altura era feito. Para além disso, aquilo que íamos realizar no mercado de Bolhão era a sua reabilitação, manter o mercado aberto, como deve ser, não é? E também a questão relacionada com o estacionamento e com as acessibilidades. No fundo, criar condições para que os comerciantes pudessem exercer a sua atividade e as pessoas com mobilidade reduzida também pudessem aceder. Para além disso, as cargas e as descargas que se faziam e que fazem em torno do mercado de Bolhão, deixassem de acontecer e tivessem um espaço próprio junto da rede de frio, por razões naturais de salubridade. Enfim, até porque as coisas estão diferentes, exatamente aquilo que fala das redes de frio, era necessário haver outro tipo de acessos ao mercado, Tem que existir, digamos, para o mercado funcionar, tem que existir. E essa era a minha preocupação. Portanto, o projeto está feito, pronto para ser executado. Em 6 meses, já disse várias vezes, em 6 meses ponho o projeto, digamos, em execução, mas custa 12,5 milhões de euros. É o valor, digamos, da execução. O projeto já está pago, portanto eu não estou a reclamar tão pouco o pagamento de projeto. Nem sequer é dinheiro do projeto. Não, eu estou apenas a ter uma atitude
de cidadania e digamos, uma atitude ética, que é aquela que me compete neste momento, perante a cidade que me encomendou o projeto. E entenda-se que este projeto foi objeto de um concurso público internacional. O júri foi, digamos, do melhor, permita-me esta expressão, pela classificação que há, digamos, por todas as instituições que estavam representadas, estava inclusive o arquiteto Cisa Vieira, o professor Castelo Branco, enfim, foi um projeto escolhido e foi premiado. Portanto, é um projeto com relevo, tem todas as aprovações, está pronto a ser executado. E era bem aceito, quando sei. Claro, aliás, porquê? Porque quer pelos comerciantes, quer de uma forma geral pela cidade. O que aconteceu... Onde é que quebrou tudo, afinal? Em 98. Aliás, aqui há um grande lapso, enfim, penso eu, do Porto 2001. Quando o Porto começou a catalogar os edifícios que deveriam fazer parte do Porto 2001, não foi feita, digamos, a catalogação do Mercado do Leão, não sei por que carga d'água, indevidamente. E depois, a partir daí, tanto mais que ele estava, já agora permitam-me só mais este parênteses, ele estava preparado para começar a ser executado juntamente com o metro. Porque há uma estação... Havia uma ligação a uma estação. Há uma estação. Para os nossos espectadores que não sabem, que não conhecem tão bem o Porto como nós, há uma estação de metro mesmo ao pé do Mercado do Bolhão. E estava tudo articulado, não era? Tudo articulado. Inclusive, era evitável aquela estação que está na Rua Alexandre Braga. Portanto, no fundo, é um elemento que está ali, digamos, é simplesmente um obstáculo, não é? Físico, que está ali na Rua do Bolhão e podia estar numa das entradas do Mercado do Bolhão, virada à Rua Alexandre Braga. Para além disso, há um aspecto muito importante. Os comerciantes sabiam e sabem que não saem de lá. Isto é, uma das regras importantes para que um projeto de reabilitação com esta dimensão numa cidade possa coexistir e as pessoas possam naturalmente agradar-se dele, é participarem na sua execução. E de que modo? Fazer com que o mercado não feche, possa ter... A ideia era essa é muito interessante, esse aspecto da questão. A ideia era mesmo o mercado não fechava e continuava. As obras eram compatíveis. Para que a cidade e os comerciantes e os seus visitantes pudessem participar ativamente nisso. Esta, digamos, é uma atitude como todos nós, quando temos obras em nossa casa, gostamos de participar nelas. Gostamos de ver o que é que vamos fazer. Gostamos de ser ouvidos. A cidade foi ouvida na sua fase de concepção. Aliás, como sabe, tinha uma exposição, e o Sr. Alcino Sousa sabe disso, tinha um espaço de gabinete dentro do mercado. Eu trabalhei o mercado dentro, ou melhor, o projeto do mercado dentro do mercado. Montei um gabinete, à minhas expensas, naturalmente, para poder falar com as pessoas. Sabiam que tinha uma exposição permanente. Às quintas-feiras ouvia todos os comerciantes, as suas questões, e aí, por isso, é que eles o defendem. Não é por outra razão. É porque conhecem muito bem o projeto e sabem que ele defende. E fizeram parte desse próprio projeto. Claro. Arquiteto, já volto para si, mas gostava agora de ir aqui para este lado, para o António Fonseca, que é da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, outra área muito, enfim, muito característica e muito bonita do Porto. Como é que estamos em relação à Zona Histórica e aos bares e àquele sistema de vigilância tão contestado, umas vezes com agrado, outras vezes as pessoas não gostam? Como é que está essa situação? Agora para os nossos espectadores, que nos estão a ver no país todo, aqui a Regiões TV. Ora bem, quanto à videovigilância, só vou dizer única e simplesmente, vamos para o ponto final nisso, chega a videovigilância, estamos cansados. Já não há mais. Estamos cansadíssimos, portanto, eu gostaria de, neste momento, não nos envolver mais sobre a videovigilância por uma razão muito simples. Hoje tive conhecimento de umas declarações do Secretário de Estado. Há coisa no dia 15 de setembro tive uma reunião com o Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Administração Interna, tive uma informação, o que eu vi hoje é totalmente diferente, portanto eu prefiro não há uma decisão não desenvolver para já nada. E não sei sobre... até se terão sugerido, como noutras circunstâncias já que os senhores tivessem emigrado, eu já ouvi esta semana, em relação a outras coisas, portanto às vezes há afirmações um pouco estranhas. Que nesta semana, até no Brasil, mais uma vez uma senhora que foi abandonada na rua, quer dizer, a videovigilância é um elemento, é um instrumento de trabalho. E ou grava ou não grava. Quer dizer, não faz sentido. Senão não vale a pena lá estar. Não vale a pena lá estar. Portanto, provavelmente nos próximos dias vai haver... Aliás, a decisão é abandonar única e simplesmente o projeto da videovigilância. E isto porque explica aos nossos espectadores que não sabem provavelmente o que se passava. Porque aquilo nem sequer estava a funcionar, as câmaras não estavam... Como é que é? Aquilo já está instalado desde 2008. Oficialmente só começou a funcionar em setembro de 2009. Oficialmente. Porque durante os períodos... Porque, repare, de acordo com quem autoriza... Já agora, para os telespectadores perceberem melhor isto, quem autoriza a videovigilância é a Administração Interna, mas sob parecer vinculativo da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Pronto. A Comissão Nacional de Proteção de Dados autorizou no primeiro projeto, como era inédito, era o primeiro a nível nacional, que fosse autorizado durante um ano e, ao fim de um ano, avaliado, e depois se veria a continuidade. E um dos requisitos, foi o único reparo que eles fizeram, é que só podia gravar à noite. Pronto, aceitamos. Era o primeiro projeto, primeiro ano. Pronto.
Um ano depois, portanto em setembro de 2010... E isto, para quem não sabe, a zona da Ribeira é uma zona de grande movimento à noite, onde há muitos bares e tudo isso, não é? Repara uma coisa, há aqui uma parte antes de responder. A videovigilância não é só para a criminalidade. A videovigilância serve para muita coisa, para alertas de incêndios, para socorro, por qualquer... Tão importante como ali é a zona da Ribeira, onde só pode passar um carro de bombeiros. Até a situação de cheias e coisas do género. Portanto, temos que ver que não é só porque existe criminalidade, é mais por causa do sentimento de insegurança. Mas voltando à situação. Portanto, no dia 1 de setembro de 2010, foi feita uma conferência de imprensa. O Sr. Ministro da Administração Interna, o Presidente da Câmara do Porto, o Comandante da PSP e nós, onde não só apresentaram elementos de descida de criminalidade de 9,8% durante o ano do período da vigência da vigilância. Pronto, resultou, está visto, resultou. Resultou e fez-se um novo pedido, mas para gravar 24 horas. Só em janeiro é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados despachou, chapeou, ou seja, voltou como se fosse a primeira vez, vamos autorizar e daqui a um ano vamos avaliar outra vez. Alguém da Comissão de Dados alguma vez tinha vindo à Ribeira? É que às vezes essas coisas resolvem-se e as pessoas nunca lá puseram os pés num sítio que estão a legislar sobre ou a tratar sobre. Vamos lá ver. Eu acho que, ou não? Independentemente de ser a Ribeira ou ser outro sítio qualquer, a questão que está aqui, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem uma postura, tem lá elementos na Comissão que são fundamentalistas anti-câmaras. Aliás, eu tive reuniões com eles no início e eles dizem que não gostam de ver câmaras em lado nenhum. Portanto, é o papel deles. Quer dizer, eu acho que aqui é uma questão de legislação, eles estão a cumprir uma lei, tanto que eles salvaguardam a situação da privacidade. Quer dizer, gravar à noite e não gravar de dia, quer dizer, mas afinal que essas coisas são um bocadinho... Bom, ultrapassemos então a questão da videovigilância. Diga-me como é que está a Ribeira nesta altura. Ora bem, antes de mais, há uma coisa que eu quero salientar. A associação não é a Ribeira. A associação eu sei que não, muito mais é evidente que não. A Ribeira, neste momento, está a passar por um tipo de atividade que é mais vocacionada para o turismo. As esplanadas, os restaurantes, é uma zona que, em termos de bares de animação noturna, poderemos dizer que não funciona já. É uma zona que também é muito complexa em termos de conflitos com os habitantes, sobretudo quando existe um bar que trabalha até muito mais tarde, porque normalmente ali nunca foi pacífico a coabitação entre bares e moradores, nunca foi pacífico. Porque ali mora gente, porque, por exemplo, Exatamente. se formos um bocadinho mais para cima, somos para a zona dos Leões, por exemplo, aquilo está cheio de bares, há aquelas zonas, já se fala na Movida do Porto, não é? E ali não há tantas zonas habitacionais, porque a cidade, como dizia aqui o arquiteto, está um pouco... Mas também mora gente. E eu fiquei a saber que morava mesmo muita gente quando há 15 dias houve uma assembleia, ou melhor, uma reunião pública da Junta da Vitória, onde eu estive presente, e aquilo estava repleto, diziam as pessoas que nem na altura de 25 de Abril tinha tanta gente na Junta. Por do barulho dos bares da noite. Exatamente. Eles apareceram, só que talvez a postura seja outra. Aliás, a reclamação da maior parte dos habitantes da Baixa não é pelos bares, mas é pelo que está à volta, ou seja, pelo botelhão, pelo lixo, por todo aquele vandalismo que vai acontecendo, onde há uma grande movimentação de pessoas. Portanto, e os bares é que vão pagar a fatura, infelizmente, porque quer queiramos, quer não, aquela dinâmica que começou em 2007 na Baixa, mostrou o Porto ao mundo. Não tínhamos a mínima dúvida. Agora, temos é que aproveitar essa parte positiva e esse encanto. Acha? Temos que... Sim, eu acho que perguntar-lhe isto mesmo assim. Acha mesmo que foi isso que mostrou o Porto ao mundo? Eu acho que sim. Ou mostrou... Há 5 anos a cidade do Porto, em termos de animação noturna na Baixa, ninguém circulava na Baixa. Não, era a zona industrial. Quando o senhor me diz ao mundo, só lhe pergunto porque, de facto, é uma o Porto força de expressão. É visitado muito por outras coisas, mas... Ah, sim? Então a senhora doutora vai há de ver a quantidade de visitas que vêm só nestes últimos meses e nestes últimos 2 anos ao Porto só para a Movida do Porto. Ou seja, isso dinamizou a cidade criou do dinâmica. Porto. Criou dinâmica, posso dizer, ali naquele espaço, um quarteirão mesmo pequenino, criou 600 postos de trabalho. E isso é muito importante. A economia a funcionar aqui é muito importante, porque estes estabelecimentos não só dão um trabalho direto, dão trabalho arquitetos, dão trabalho engenheiros, designers, psicólogos, toda a gente. Criou muito trabalho ali. Criou o mercado de trabalho numa altura que Portugal está a perder emprego. Como é óbvio. E essa é uma área tão importante também, em sítios onde se criam postos de trabalho. A Nádia é psicóloga, está ligada à Associação dos Heróis do Mar e tem um trabalho que não é nada fácil. Eu já tive a oportunidade de acompanhar a Nádia e a equipa da Associação dos Heróis do Mar, enfim, num apoio aos sem-abrigo. Mas a vossa associação tem um objetivo muito especial. Não é só dar de comer aos sem-abrigo. É muito mais do que isso, não é, Nádia? Como teve a oportunidade de perceber, o nosso objetivo é reabilitar sem-abrigo. Ou seja, tanto eu como a Lia, e penso eu que mais alguns elementos que estão connosco, tínhamos como objetivo anterior, e estávamos espalhados por outras associações, o nosso objetivo anterior era precisamente a distribuição alimentar aos sem-abrigo,
por vezes distribuição de roupa também. Entretanto, resolvemos, portanto, surgiu esta ideia, a Lia teve esta ideia e juntou um grupo de pessoas para que nós pudéssemos efetivamente não só fazer distribuição alimentar, mas também preocupar-nos com outros tipos de bens, como distribuição de cobertores e de outros bens que também são considerados bens de primeira necessidade, assim como reabilitar mesmo um sem-abrigo. Ou seja, dar-lhe a possibilidade. Obviamente nós não podemos fazer isto com toda a gente, porque para já porque não Ajudar não há uma pessoa fundo... já é importante, não se pode Claro que deixar... sim, mas para já porque não há apoios absolutamente nenhuns, não é? Os apoios que temos são do nosso próprio bolso. É uma questão toda de voluntariado, não é? Exatamente, e de dinheiro também, porque como é óbvio estamos a fazer a criação de cotas e cada um de nós vai pagar uma cota, nós e os futuros sócios, precisamente para, em conjunto, tentarmos criar condições para reabilitar um de cada vez, como é óbvio, não é? Claro. Estamos, como a Fátima sabe, estamos já a proceder a essa situação para lhe criar um posto de trabalho, para lhe permitir a condição durante algum tempo. Esse tempo ainda está a ser definido por nós. Como é óbvio, depois a pessoa terá de manter o seu emprego, o emprego que nós vamos conseguir, portanto, fornecer, vai ter que manter esse emprego e manter o apartamento, o quarto ou o que for na situação. Há aí um contrato social entre a associação e o curioso também desta associação que nós estamos a acompanhar e que vai ter oportunidade de ver aqui na Regiões TV, próximo do Natal, uma grande reportagem sobre isso, é esta perspectiva, não é apenas dar de comer ou dar uma casa, é procurar que as pessoas... Ensinar a pescar. Exatamente, é mesmo ensinar a pescar, é claro tentar que as pessoas se motivem para ter um emprego. Que haja quem dê o emprego, mas que as pessoas também queiram de facto ter um emprego. Porque já agora deixa-me passar aqui para o Agostinho Santos, que é o homem que conhece muito bem as ruas do Porto. Já esteve uma vez, já estiveste mesmo no meio do sem-abrigo a trabalhar já. De uma forma muito especial. Já. A questão do sem-abrigo, os mendigos, as pessoas que vivem na rua foi sempre um tema que me preocupou. E desde que me envolvi no jornalismo, no chamado jornalismo de investigação, era de facto um dos setores que me preocupava. E eu quis sempre saber o que é que se passava, do lado humano, as coisas. E, portanto, fui diversas vezes com o fotógrafo, junto dos chamados sem-abrigo, dos mendigos, agora diz sem-abrigo, mas eu ainda fiz reportagem em que havia os mendigos mesmo, as pessoas que pediam no meio da rua e não dormiam na rua ainda. Dormiam nos asilos e tal. Que essa é uma realidade relativamente recente, não é? Relativamente, sim, mas já existe há uns anos. Não é relativamente... Sim, quando eu digo recente, mas não. Mas pronto, a questão de vermos pessoas a dormir nas ruas das cidades portuguesas não é assim tão antigo quanto isso. Sim, não é. Mas já existe há uns anos. Sim. De qualquer maneira, portanto, era uma das coisas que me preocupava. E então fui várias vezes com o fotógrafo inquiri-los e perguntar, saber as razões porque é que estavam ali. E eles diziam, mas de facto eu senti que havia uma grande inibição, que as pessoas não tinham, ficavam inibidas a falar com uma pessoa da imprensa, dos jornais e com as máquinas fotográficas. Então eu entendi que era a melhor forma de fazer uma reportagem sobre os sem-abrigo era exatamente infiltrar-me no meio dos sem-abrigos. E andei uma semana e tal, em Lisboa e no Porto, a fazer de sem-abrigo. E fui comer a sopa dos pobres, fui dormir aqui aos albergues, fui pedir para a estação de Santa Apolónia, fui comer aquelas carrinhas, exatamente, e convivi com eles. E fiquei a saber o outro lado das coisas. Portanto, aqui neste aspecto, e já que estamos a falar do Porto... Portugal a Negro, não é? O Portugal a Negro foi exatamente um livro que eu escrevi e que saiu no ano passado, que é de facto a compilação das reportagens que eu fiz no Jornal de Notícias sobre esta questão. Agostinho, muito obrigada. Nós vamos já na segunda parte começar exatamente a falarmos sobre esta questão do sem-abrigo, do trabalho, da investigação que tu fizeste, desse outro lado das cidades que muitas das vezes nós passamos e quase nem vemos. Falávamos aqui no começo do programa, conhecemos tão bem as coisas que aconteceram na Grécia, provavelmente, e às vezes não sabemos o nome sequer da pessoa que vive ao lado de nós. Portanto, é também deste aspecto da cidade do Porto e das várias cidades do país que vamos abordar na segunda parte deste programa em Foco. Espero naturalmente que continue na nossa companhia. Então, até já no Em Foco, aqui na Regiões TV.